Agora no 102,1. Programa Adore Mais. Com Elisângela Henrique. Muito boa tarde para você que está aqui na sintonia na Adore Mais FM. Isso mesmo, eu, Elisângela Henrique, por aqui. E nós vamos juntos até as 2h55 da tarde com aquele programa que você já conhece, com muito entretenimento, louvor, informação, conhecimento e, acima de tudo, com o maior motivador que nos faz estarmos aqui todos os dias, que é conectar você com o seu Criador. E hoje não seria diferente, o nosso convidado de hoje, isso, vai ser uma entrevista ao vivo, ele já está por aqui nos nossos estúdios, então prepara aí o seu coração, porque hoje é aquele dia, o último dia da semana em que você vai se emocionar, vai se alegrar e, claro, a sua fé vai ser fortalecida muito mais, porque tem uns testemunhos aqui. Olha, se eu fosse você, eu não saía daí da sintonia da frequência 102.1. Ele só dá para ouvir a rádio pelo 102.1? Não. Você também pode baixar o nosso aplicativo. Se você não baixou ainda, está disponível no iOS, Android. Baixa agora e fica com a gente aí às 24 horas aqui na programação na Adore Mais FM. Tem muitos ministérios, pessoas preparadas que levam informação para você, conhecimento, como diz na palavra, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você não está tendo aquele resultado, aquele retorno na sua vida que você gostaria, é pelo que você ainda não sabe. Porque eu entendo que se você já soubesse, você já estaria fazendo, não é mesmo? E aqui na nossa frequência, na 102.1, nas 24 horas de programação, eu tenho certeza que vai ajudar você nessa estrada, muitas vezes esburacada, chamada vida, não é mesmo? E pessoas que se dedicam uma vida inteira em prol do evangelho, em prol do outro, né? Em prol de liderar vocês nessa área espiritual. Então, obrigado mais uma vez porque você está aqui com a gente na frequência 102.1 e também estamos transmitindo o nosso programa ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Se você tiver um tempinho, dá uma corridinha depois lá no nosso YouTube e verifica as personalidades que já passaram por aqui, cada uma com a sua experiência mais linda que a outra. Muitas vezes também o que acontece? Está dentro de uma outra pessoa o que você precisa, muitas vezes emocionalmente para sobreviver. E não é à toa, né, que o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E lá no nosso YouTube tem entrevista com a Aline Barros, Leandro Borges, Leonardo Gonçalves, Cristina Mel, Marquinhos Gomes, grandes líderes de ministérios que eu tenho certeza que você conhece. Tem muita gente boa. Isadora Pompeu, eita, tem muita coisa boa lá. Então, aproveita e se inscreve no canal também. Estamos transmitindo pelo Facebook, ou seja, segue a gente nas redes sociais. Estamos lá presentes no Instagram, até no Twitter a gente está também. Então, não tem como você não acompanhar tudo que a gente faz por aqui, combinado? Todos os dias você sabe que a gente traz uma mensagem e uma reflexão do dia. E hoje também não seria diferente. Então, a mensagem de hoje é: navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios afundam por causa da água que está dentro deles. Não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo. Meu Instagram, Elisângela A. Henrique, @Elisângela com S, A. Henrique. Mensagens como essas, reflexões, eu compartilho também lá no meu Instagram e vai ser uma honra ter você comigo lá também. Detalhe, como que é dirigir uma emissora como essa, os bastidores aqui da Adore Mais FM, também posto bastante coisa lá. Então espero você, @Elisângela A. Henrique.
Eli, a gente pode participar do programa? É claro, minha gente. Anota aí o nosso WhatsApp e já prepara aquela pergunta para você que você tem vontade de fazer para um pastor, para um bispo. Chegou o momento. 011 9 11 21 10 20. 9 11 21 10 20. No dia 13 de junho foi comemorado o Dia do Pastor Evangélico, né? E foi um dia incrível, acredito que para você aí também. E a partir daí a gente começou a fazer o nosso quadro aqui dentro do programa Adore Mais, Essa é Minha História. Então a gente tem trazido muitos líderes aqui que têm ensinado muito pra gente. E o mais incrível, eles têm compartilhado conosco os desafios, porque desafios todos nós temos, né? E a grande diferença é como que você passa por eles, passa por esses problemas e passa por esses desafios. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, vamos ouvir uma canção que foi ele que escolheu, inclusive, porque ele vive, do André Valadão. Olha só que letra linda que diz essa canção aqui. Mas antes, anota aí, 011 9 11 21 10 20. Aproveita e fala de onde você está falando também, porque a nossa frequência ela vai muito longe. Mais de 170 municípios do estado de São Paulo, que dá uma média de 23 milhões de habitantes. Então, para a gente é muito importante saber de onde você está falando, combinado? Manda para a gente aí de onde que você está nos ouvindo. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive com o André Valadão, aqui na Adore Mais FM, conectando pessoas e unindo propósitos. Ei, meu povo do YouTube, Facebook, vocês são privilegiados mesmo, né? Vocês já conseguem ver quem tá com a gente aqui. O que o pessoal do FM ainda não sabe, quem vai estar com a gente na nossa entrevista de hoje. Que bom que você tá aqui, dentro de tantas opções aí da internet, né, Bispo? Eles vêm e assistem o nosso programa, é uma honra pra gente, não é mesmo? Graças a Deus, uma honra estar aqui também. Graças a Deus, uma bênção. Isso, então chegou o momento também de que você pode ser usado por Deus aí, de compartilhar esse negócio, né? Às vezes, a sexta-feira de alguém não tá tão boa quanto parece, mas quando você envia para ela a programação ou aquilo que você acredita, que eu sei que é por isso que você tá aqui, você pode mudar a vida dessa pessoa e fazer da tarde dela ficar um pouco melhor. A gente tá tocando agora André Valadão no FM, por isso que você não tá ouvindo. Se a gente colocar, Bispo, eles derrubam a nossa live. Sim. Questões de direitos autorais, sim, né? sim. E aí fica... Lá na igreja a gente sabe como é que é. Então, é chato isso, Tem culto né? que a gente precisa colocar no culto jovem, por exemplo, assim, a gente tem que tomar cuidado. Tem que também. tomar cuidado. Mas fica aí pra você a indicação, então, quando acabar o nosso programa, ouve lá, porque ele vive. Está nas plataformas digitais aí, é uma oração e vai fazer o seu coração ficar um pouquinho mais aquecido,
nessa sexta-feira, fechando ela com chave de ouro. Então fica com a gente vai voltar aqui pro FM agora. Então compartilha, comenta, se inscreve aí no canal e prepara a sua pergunta. Eu amo as perguntas. Sabia, doutor Murilo, porque... Bispo Murilo, hoje vai ser uma bagunça. À vontade. Vocês já vão entender porque é que eu tô chamando ele de doutor Murilo. Já vou apresentar ele aqui. Mas nas perguntas, foi como Jesus ensinou, né? Foi Ele através de perguntas. Através das perguntas. Acho Ele que é não por dava isso. resposta pronta. Viu? Então, prepara aí a sua pergunta e manda pra gente, que vai ser incrível o nosso programa de hoje. Então, até já. Fica com a gente. Um beijo. Voltamos! Puxa, que música linda! Se você tem essa certeza e essa fé absoluta que ele vive e que ele vive aí dentro de você, meu amigo, você encontrou a felicidade plena que tanto nós procuramos. Então, que bom que você está aqui com a gente e eu já vou começar a apresentação do nosso convidado de hoje. Olha só. Veio de São José do Rio Preto. No começo, ele não queria vir para São Paulo. Começou cedo na obra e foi tecladista por muito tempo no Ministério, escritor de coluna em jornais do Ministério Mudança de Vida, ministro de mensagens do Diário no YouTube do Ministério Mudança de Vida. Filho da Bispa Cléo e do Osmar Rossafa, irmão do bispo Fernando Rossafa, casado com a pastora Mariana Rossafa, pai de duas meninas lindas, Maria Cléo e Ana Cléo. Advogado e ministro do Evangelho da Igreja Ministério Mudança de Vida. Falaram que ele não teria desenvolvimento físico e mental. Hoje, ele é o mais alto da família, formado e aceito na prova da Ordem OAB. Chegou contrariando a medicina e mostrando a sua fé para o mundo, de um quarto de hospital para o mundo. Uou! Então, minha gente, sem mais delongas, vamos receber aqui com aquela calorosa salva de palmas, ele, o querido bispo Murilo Rossafa. Bispo Murilo, seja muito bem-vindo. Que honra o senhor ter aceito aí o nosso convite e vir compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente. Fica à vontade, a casa é sua. Fala aí com o nosso pessoal. Tudo bem, Eli? Graças a Deus, mais uma oportunidade, uma bênção, né, de poder falar não somente lá na igreja, não somente nos vídeos, né, que nós fazemos, que eu faço diariamente, mas também poder falar também para esse público abençoado aí da rádio. Que bom. Gente, essa voz vocês já sabem, né? Ela é bem familiar, isso mesmo. Mudança de Vida está aqui com a gente todos os dias, do meio-dia à 1h e das 18 às 19. Acertei, bispo? Exatamente. E antes de começar, tinha uma vozinha familiar aqui que eu tava ouvindo. Tava minha mãe lá chamando, falando que estamos na Adore. Isso mesmo. E de domingo, transmitimos o culto ao vivo das 9 ao meio-dia. Então, gente, não tem como não ser edificado aí o tempo todo, estando sintonizado aqui na Adore Mais FM. Vamos lá. Que história é essa, bispo? Como que é isso?
Falaram que não teria desenvolvimento físico e mental, contrariou a medicina. Que história é essa? A própria escolha dessa música não é simplesmente por ela ser linda, por ser uma oração, mas porque naquele momento em que todos os prognósticos eram contrários, da epilepsia, de um atraso na vida, de não poder ser uma pessoa normal, é com essa palavra e que a minha mãe se agarrava, porque ele vive. Então nós podemos crer no amanhã. Uhum. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, muitas vezes elas tentam nos desenganar. Mas é isso que o diabo faz. São muitas situações para tirar o nosso foco. Quando o Senhor falou para os discípulos, vamos para o outro lado, e eles temeram, eles falaram, homens de pequena fé. Ele não disse que ia para o outro lado? Então vem o diabo, vem com suas tempestades, com o vento. Tanto que quando Pedro desceu do barco, ele teve fé para ir até o Senhor. Mas quando novamente veio mais um vento, mais algo que tirou o foco dele daquela situação, ele começou a afundar. Uhum. Mas o Senhor falou, vem. E todos os dias nós temos a oportunidade. Todos os dias o Senhor nos dá oportunidades de fazer as boas escolhas, de acima de tudo crer no amanhã, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós não teremos uma vida sem dificuldades, mas nós podemos ser abençoados, libertos, curados, restaurados, e tudo isso, todas essas declarações de que eu não ia crescer, de que eu não ia me desenvolver, que eu não teria uma família, e posteriormente na questão do acidente, tudo isso foi contrariado. Mas não por mim, não pela minha mãe, mas pela fé dela no Senhor. Foi Jesus. Bispo Murilo, então o Ministério Mudança de Vida, qual foi o causador para que ele surgisse? Foi esse momento que a bispa enfrentou com a dificuldade com o filho? Durante 7 anos, a minha vida era em hospitais. A vida dela era em hospitais. Então, nos primeiros anos da minha vida, o problema era com a epilepsia. Eita! Então, ela começou a me medicar. Uhum. E o que aconteceu? Quando começa a dar o medicamento, não mudou nada. Porque, infelizmente, é o que nós vemos. As pessoas tiram todo o olhar das coisas do Senhor, que é a palavra. A palavra é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nós preferimos muitas vezes acreditar no homem, na medicina que muitas vezes falha, muitas vezes de tempos em tempos é atualizada. Uhum. Então, assim, a palavra de Deus não é atualizada. Ela continua sendo a mesma, ela continua sendo viva na vida daquele que crê. Então ela começou contrariando todas as pessoas, até pastores, médicos. Ela até começou dando os remédios. Porém, os remédios não faziam efeito. Eu ficava letárgico, eu ficava bobo, babando, e aquilo não curava. Até que teve um dia que ela tomou uma decisão. Qual foi? De não me dar mais o remédio. E o que aconteceu? Continuou dando crise. É aí que está seu cedo à pressão. Porque na palavra diz, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Ela poderia ter cedido, puxa vida, não funcionou. Uhum. Essa fé tá meio maluca, essa fé não tá me levando a lugar nenhum, tá piorando. Mas ela resistiu. E eu parei de dar. Mas até então, ela não tinha totalmente se voltado. Até que quando eu tinha 7 anos, eu tive um acidente de carro. Aí foi um teste realmente brutal, que foi quando eu praticamente fiquei sem um braço. Só foi segurado pela pele do cotovelo. Aí você imagina, uma criança de 7 anos, o bracinho dela você consegue segurar com o dedo, você consegue dar a volta no dedo. Então, aí foi, se o Senhor me der essa restauração, se o Senhor me curar o braço do meu filho, eu vou falar da palavra pelo resto da minha vida. Ela fez esse compromisso com Deus? Ela fez esse voto, mas na cabeça dela, ela iria dar palestras, contar testemunhos, apoiar pastores. Jamais
sendo aquela que seria a líder. É mesmo? Então, realmente, quando nós falamos isso, essa mensagem, esse slogan, é literalmente isso, de um quarto de hospital para o mundo. Porque os médicos chegavam, falavam que não ia ter jeito, que estava necrosando, que tinha que amputar. Então, você imagina, uma pessoa com epilepsia, subdesenvolvida, sem o braço, nada, medicado, uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa. Uou! Muitas vezes, né, Bispo, Deus, ele faz de uma situação um grande projeto. E vocês que acompanham a gente aqui, sabe do tamanho e a dimensão do Ministério Mudança de Vida. Como é que foi nessa pandemia, Bispo? O que vocês fizeram como igreja? Como que vocês enfrentaram esse gigante? Né? Porque essa pandemia foi um gigante para todo mundo, para empresários, para igrejas. Sim. Qual foi a atitude, o posicionamento da Bispa Cléo de vocês no ministério? Nós nos espelhamos nas atitudes bíblicas dos heróis da fé. Nós vemos que os heróis da fé, nós falamos deles exatamente pelo fato deles não terem parado. Nós falamos de Abraão porque ele não parou no caminho. O pai dele, o Terá, viveu 205 anos e ele parou no caminho. Então um homem, eu sempre falo isso, um homem que viveu 2 séculos, você ter 2 versículos falando da pessoa, é porque ele não fez nada de útil, nada de relevante. Mas nós falamos de Abraão porque ele não desistiu. Nós falamos de José porque ele não desistiu nos momentos mais terríveis da vida dele. Nós falamos de Davi porque ele não desistiu. Então, nós nos espelhamos nesses heróis. Nós falamos porque nós nos baseamos na atitude de Cristo. Ele não parava, era perseguido, ele ia para outro lugar. As pessoas amavam ele estava lá. As pessoas criticavam ele estava lá fazendo o que ele tinha que fazer. E nós não paramos. E foi o tempo mais abençoado do ministério. Nesse tempo nós abrimos 3 igrejas. No auge da pandemia, nós fizemos 8 cultos por dia. E nós temos vindo já há meses, pelo menos vários meses já, desde o começo do ano. Nós temos orações todos os dias. Todo horário que você entrar na nossa igreja, ou entrar no nosso site, ou vai ter um culto, ou vai ter uma oração acontecendo. E nós temos cerca de mais de 30 cultos por semana. Mas no momento da pandemia nós aumentamos isso, porque nós temos 5 cultos todos os dias. A igreja está aberta de domingo a domingo. E na pandemia nós fazíamos 8 cultos. Eita! Mesmo com uma igreja fechada. Estávamos lá, nas lives, nas transmissões, ajudando as pessoas. Enquanto muitos pararam, muitos temeram, muitos usaram como justificativa para muita coisa, nós agredimos, fizemos ainda mais e Deus tem nos honrado. Bom, minha gente, se a nossa entrevista acabasse agora, eu tenho certeza que já valeu a pena você estar aqui com a gente. Olha só, o que é você se posicionar? A gente conversava ainda há pouco, antes da gente começar o programa, que tiveram muitos ministérios e muitas pessoas, muitas famílias que desistiram, né, Bispo, das suas vidas, dos seus cônjuges, dos seus parentes, dos seus sonhos, dos seus empregos, né? E no meio de uma pandemia, vocês aumentam a potência. Aumenta a potência, alimentamos só isso com dados desatualizados, mas só em 2020 nós alcançamos, nós alimentamos cerca de 250 mil pessoas, isso durante todo o processo. 250 mil? Isso, mais de 175 toneladas de alimentos, isso com dados desatualizados, isso é só 2020. Esse ano eu ainda não posso te falar com precisão, mas mais de quase 250 mil pessoas. Nós temos os trabalhos sociais. Enquanto muitos pararam de ajudar os moradores de rua, nós continuamos os trabalhos. Nós temos um trabalho que acontece semanalmente em todas as nossas igrejas. É o trabalho noturno, que nós levamos alimento, sopa, fora as toneladas de roupas de frio, sapatos,
Fora o trabalho que nós fazemos já há muito tempo na Praça da Sé, no nosso último sábado do mês, que é realizado aqui. É um trabalho grande que nós alimentamos milhares e vestimos milhares de pessoas. Então, assim, enquanto muitos pararam, inclusive nós recebemos testemunhos de pessoas lá daqueles momentos que falavam, puxa, essa é a primeira refeição do meu dia. Porque antes alguns ajudavam, várias igrejas ajudavam, entidades da sociedade ajudavam, e durante esse processo muitos pararam. Mas nós agredimos mais, aumentamos mais a nossa força, colocamos mais energia, e Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado, Deus tem levantado pessoas para nos apoiar, Deus tem levantado voluntários que têm se identificado com os trabalhos, têm visto a nossa agressividade na vida, porque isso não é nosso, isso é buscando dia após dia nos parecer mais com o Senhor. Esse é o nosso objetivo, nos parecer mais com o Senhor. O Senhor estava lá, ele estendia as mãos, ele tocava o que não podia ser tocado, ele abençoava quem ninguém olhava. Então essa é a nossa posição, é de fazer mais, de buscar ter os passos do Senhor. Temos as nossas falhas como seres humanos, mas a nossa intenção sempre é de fazer a vontade do Senhor, e ele sempre disse, ame uns aos outros. Nós estamos mostrando que amor não é sentimento, amor é atitude. Então nós mostramos através das obras. Então não adianta, como a bispa às vezes até brinca, né? Não adianta a gente falar que ama Jesus, botar a mãozinha no coração, fazer caras e bocas, levantar a mãozinha, mas vira as costas, inveja, xinga, ofende, trai, mente. Isso não é amar o Senhor. Porque a palavra nos diz, se nós dissemos que somos dele, se estamos nele, devemos andar como ele andou. Então essa é a prova, quando eu busco andar como o Senhor andou, na integridade, ajudando as pessoas, sem preguiça, fazendo o que tem que ser feito, não olhando para as circunstâncias, mas fazendo o que é necessário. Uou! Quando se toma uma atitude em meio ao problema, parece que o problema fica tão pequenininho. Esse sentimento que vocês tiveram nessa pandemia, porque tantas atividades, mal deu tempo de ver que estava no meio de uma pandemia, não foi isso, Bispo? Nós vivemos normalmente. Nós não negamos que haja um problema, porém nós sabemos que também que até 2019 existia nesse país muitos outros problemas. Então nós sabemos que é assim que as coisas são. Nós temos dificuldades, temos lutas, temos batalhas. Essa foi mais uma. Essa é uma situação que veio e prejudicou muitas pessoas, mas o que nós vamos fazer? Cada situação que aparece a gente para? Não, nós somos ensinados na palavra a enfrentar, a sermos pessoas resilientes, porque senão nós vamos sucumbir às emoções, nós vamos sucumbir ao medo, nós vamos sucumbir às notícias. Então quanto mais nós nos focamos na coisa certa, que é a palavra do Senhor, mais força nós temos. Mais força nós temos para não temer a morte, porque nós somos ensinados, o Senhor nos ensinou, quem quiser preservar a sua vida vai perder, mas quem estiver disposto a perder, já ganhou. Então quando nós fazemos e agimos sem temer nada, como nós recebemos a bispa fala, quem teme a Deus não teme mais nada. Então quando nós tememos o Senhor, nós podemos morrer ou não, nós continuamos fazendo. Porque, como nós recebemos na palavra, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Então, nós estamos aqui, temos que fazer o que tem que fazer. Até tinha comentado, tem uma senhora na igreja, ela é espanhola, tem 86, 88 anos. A geração dela, os pais dela, que passaram por guerras, fome, situações, o medo não era de coisas corriqueiras, o medo era de cair uma bomba na cabeça. Olha só. O medo era não tinha eletricidade. Hoje nós vemos, tem tantas situações, mercados, facilidades, água encanada, água quente. Então assim, por isso que nós vemos uma geração tão fraca, porque tem muita coisa e não tem resiliência, não tem estrutura emocional. Tudo desvirtua, tudo tira do foco. Bispo, eu estou muito feliz. Tem muita gente aqui com a gente na nossa entrevista de hoje. E eu quero mandar um beijo, fazer uma pausinha aqui, mandar um beijo pro pessoal Matheus Celi. Boa tarde.
Ela, MMV, Ministério Mudança de Vida de Catanduva, Pastor Alexandre, também do maravilha. Mira Solândia. Mira Solândia, lá em Rio Preto. Eita, também tem o Bispo Celso dos Santos, Esse de é de Presidente Prudente. Jonatas, agora sim, acho que ele tá gostando da entrevista. Inconformados, coloca assim, uhul, a Gabriele Palminhas, Arlene de Araçatuba, Gabriel Pádua, Inconformados de Juriti Presente, também é da... Juriti, também é de Rio Preto. De Rio Preto. Gente, olha, o Tony de Jabaquara, Araçatuba, são... Eita, tem muita gente aqui. Um beijo, Elizabeth, Isabelle, Éder Silva, Graziela Oliveira, Mariana Rossafa. Eita! Esse a gente tem que fazer uma pausa. Eita. Um beijo, pastora Mariana, Deus abençoe o ministério. Um beijo pra ela e pras bichinhas aí. Que coisa linda. Pensa As numa meninas. família linda, minha gente. Essa tal Mesmo. família Rossafa. Deus seja louvado. Eita, tem muita gente aqui. Enfim, quero perguntas, minha gente. Vocês já ouviram bastante coisa aqui. Prepara aquela pergunta que você gostaria de fazer para o Ministério Mudança de Vida, que o Bispo está aqui, o coração aberto para responder e para nos ajudar com isso. Continuando aqui, então, Bispo, para o senhor, qual que é a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Olha, eu acho que a religiosidade, a religião, não salva ninguém. A espiritualidade também fica uma coisa muito vaga. Então, assim, a religião mata, a espiritualidade não te faz chegar a lugar nenhum. Só muitas vezes te faz, eu quero ter paz de espírito, quero uma coisa assim. Não, o que traz a paz que excede todo entendimento é o Senhor Jesus. É não falar, não, eu sou de tal igreja, eu tenho tal religião. Cristo não é religião. Cristo é um estilo de vida. É uma maneira de você pensar, é romper os padrões antigos. Como nós ouvimos, sabemos, conhecemos a palavra, não nos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação do entendimento. Uou. Então, não é simplesmente, não, eu estou numa igreja. Não, isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você mudar o seu padrão. É se amoldar o padrão de Cristo. É buscar Ele como o varão perfeito. O modelo de um homem excelente, o modelo de uma pessoa excelente. É o Senhor. Então, assim, a religião não serve para nada, na minha visão, e também espiritualidade não é o caso. É Jesus. É buscar a Deus de verdade. É ter uma integridade quando nós falamos, quando o nosso acordar ao deitar. É integridade. É pensar certo, é não querer estar aqui, eu estou fazendo tipo para você, para mostrar que eu sou santinho, ou lá na igreja eu mostrar que eu sou santinho, não, mas lá no meu culto, quando eu recebo uma mensagem no meu celular, quando eu mando uma mensagem para alguém, quando eu estou lá sozinho, eu abro lá o YouTube, quando eu estou lá, o que eu ligo na minha TV, o que eu sintonizo, o que eu estou buscando? Será que Deus se agrada de tudo isso que eu estou fazendo? Porque a palavra nos ensina isso. Você vai fazer um jejum, você não precisa sair de bagunçado, cabelo bagunçado, como diz na palavra. Não saiam com cara de triste, de abatido, mas lava o seu rosto. Porque esses que agem assim já conseguiram a sua recompensa. Porque eles querem impressionar pessoas. Mas o seu Pai que está no céu está vendo o que você está fazendo. Quando você for orar, não fica nas esquinas, né? Jesus ensinando, não fica nas esquinas como os fariseus, para que todo mundo, né? Que você fica na esquina, você pega a gente dos dois lados. Então não fica lá nas esquinas orando, mostrando que você é santo. Ou como os pagãos, os ímpios, que acham que por muito falar eles vão ser ouvidos. Não, porque tem orações longas, repetitivas, tal. Mas vai você lá no seu quarto, no seu oculto, que o seu Pai, lá em oculto, ele está te observando. Ele está te ouvindo. Então são essas recompensas que nós temos que buscar. Quando nós agradamos a Deus, quando nós mostramos o nosso coração ao Senhor, aí Ele nos honra. Ele nos abençoa no trabalho, nos abençoa na família, nos faz relevantes nesse mundo, porque primeiro nós estamos honrando a Ele. Porque se eu quero agradar a você, se eu quero agradar o homem,
eu vou desagradar a Deus. Como diz na palavra, mais vale agradar a Deus do que a homens. Então, se eu prefiro agradar a homens do que agradar a Deus, eu já estou perdido, eu já estou indo para o caminho errado, para o caminho de ser um crente ateu. Um crente que está na igreja, um crente que às vezes até conhece a palavra, conhece a letra, mas não conhece a essência da palavra. Isso é o que muda, é a essência da palavra. Não é eu saber onde está tal versículo, saber onde está tal salmo, falar um provérbio. Isso não vai mudar minha vida se aquilo não estiver dentro. Se estiver só no meu intelecto, não na minha essência, no meu coração, no meu padrão de vida, né? No meu padrão de pensar, de falar, de agir, isso não vai ter relevância nenhuma na minha vida. Não vai ter relevância nenhuma nos meus resultados. Você, uma árvore seca, um galho seco. Bispo Murilo, tem um pensamento muitas vezes nas pessoas que quando ela vê, né, um ministério como o de vocês, onde vocês já chegaram e aonde ainda vão chegar, acha que não tem dificuldade no meio do caminho, né? E compartilha com a gente, já teve algum momento na vida que o senhor pensou em desistir de tudo? Olha, essa pergunta é interessante porque durante muito tempo na minha vida eu corri disso. Mesmo? Eu não queria. Eu queria, no máximo, menos até do que minha mãe tinha falado. Que ela queria ainda apoiar a igreja, ser tipo um membro que apoia, que ajuda na compra das coisas, que o Deus a use para ser um mantenedor. Certo. Nem isso. Eu queria, não, beleza, legal, tal, mas isso não era algo que me segurava, eu não queria. Eu estava lá por muito tempo, porque eu tenho que estar aqui. Mas durante muito tempo eu corri. Quando que mudou essa chave? Quando eu comecei a ter um sentimento de frustração. Então, durante muito tempo eu fugi. Hoje eu corro para isso. Uou! Eu corria, eu não queria. Eu fugia da responsabilidade. Hoje eu corro para isso. Porque se eu quero grandes coisas do Senhor, porque hoje eu creio. Porque durante muito tempo eu também fazia parte da turma do cristão ateu. Né? Não é bem assim. Não é desse jeito. Como nós falamos, a bispa fala, eu não posso provar a palavra, pegar a palavra, como se eu estivesse num buffet. Aí isso eu gosto, isso eu não gosto. Não, a palavra ou é tudo ou é nada. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Porque o Senhor não divide a sua glória. Ou eu vou ter um único Deus, eu vou ter o meu Deus, o meu orgulho, a minha vida, os meus interesses, os meus desejos, ou eu vou buscar o interesse de Deus, a vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu falei, não, eu não quero mais ter essa vidinha sem resultado, irrelevante, eu quero mais. E eu entendi, não, o caminho para eu ter mais, seja em qualquer situação que seja, eu tenho que estar inteiro naquilo. Eu não posso estar dividido. Porque a palavra diz, não pense tal pessoa que vai conquistar, vai conseguir alguma coisa, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, a partir do momento que eu decidi, não vou ser mais instável nisso. Isso não foi uma decisão de um dia que eu mudei num dia, como Paulo. Paulo, ele tomou decisões na vida dele, ele era uma coisa, depois da experiência que ele teve, ele se tornou outra pessoa, mas na mente. Ele tornou na mente, ele não deixou de fazer tudo que ele fazia antigamente de um dia para o outro. Mas ele estava lá todo dia, trabalhando, focando. Não, eu vou voltar, eu não vou mais ser essa pessoa. O velho homem já se foi. Tanto que tem uma passagem que ele fala assim, miserável que eu sou. O que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu faço. Por quê? Porque na mente dele ele decidiu, mas ainda tinha um ranço. Tinham padrões na vida dele. E é isso que nós temos que entender para que o diabo não pese. Muitas vezes a minha vida, a sua vida. Às vezes nós ainda temos uma falha ou caímos em tal situação ou temos um momento pontual, um retrocesso, o diabo vem e te joga a seta. Viu? Você não consegue mesmo. Viu? Você não vai mudar. Viu? É da sua personalidade. É do seu jeito. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Não, isso é mentira. Isso é mentira para o diabo nos deixar numa mente acomodada,
conformada, é verdade, eu sou assim, eu não consigo mesmo, é difícil mesmo. E aí a gente vai se convencendo, a nossa vida vai parando novamente. Porque eu dou um tiro, é uma corrida de 50 metros. Eu começo e depois eu paro. Mas a vida é uma maratona. A gente tem o continuismo. Uou. Tem que ter a estabilidade. É naquela atuada. Pode ser que tá mais devagar, mas a gente nunca retrocede. Pode ser que eu ande só 1 centímetro hoje, mas eu nunca retrocedo. Essa tem que ser a visão do cristão, daquele que ama o Senhor mesmo. Então é isso que eu acredito. Antes eu corria, hoje eu corro para isso. Antes eu fugia, hoje eu corro para isso. Essa é a resposta. Uou, incrível. Se nós pudéssemos voltar no tempo, há 10 anos atrás, qual o conselho que você daria pro Bispo Murilo? Pro Murilo, né? Murilo Roçafa. Murilo, 10 anos atrás. Exatamente isso. Para de perder tempo. Porque na nossa vida a gente tem essa tendência de sempre achar que não vai acontecer. A gente tem a tendência de achar que depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso, e deixar para depois não fica mais fácil. É só nós lembrarmos da história de Davi e Golias. O gigante estava lá afrontando o exército, afrontando Deus, afrontando Saul, afrontando o exército, já há 40 dias. E 2 vezes por dia ele ia lá e afrontava, blasfemava, xingava. Então, se eles tivessem tomado atitude no primeiro dia, eles teriam força para resistir. Mas o que aconteceu? O que acontece na vida de muitos? Ele espera. E no outro dia vem o Golias e ofende de novo. E à tarde ele ofende de novo. E no dia seguinte de manhã ele ofende de novo. E à tarde ele ofende de novo. Então tudo que nós nos acostumamos a acostumar com um padrão errado, com uma mente errada, com valores errados. Eu não consegui falar não agora. Amanhã eu não vou conseguir falar não. Eu não resolvi esse problema aqui no meu casamento hoje. Deixar para depois não vai ficar melhor. E o que acontece na vida dos que são frustrados? Eles acumulam problemas, ou seja, chega um momento, eles não lutam, eles não vencem, chega um momento que todos os problemas alcançam eles de uma vez. E o que nós vemos no caso de Davi, que era um cara que enfrentava situações no primeiro dia, que ele ouviu a afronta. Quem que é esse filisteu? Não, quem que é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então ele não esperou ouvir a segunda vez. Ele imediatamente já foi, ninguém precisa ficar com o coração abatido. Seu servo vai lá e vai lutar. Ou seja, ele não perdeu tempo, ele não ficou lá esperando alguma coisa. Ele não ficou falando igual muita gente fala, puxa, alguém devia fazer alguma coisa, viu? Puxa, vamos orar para Deus fazer alguma coisa. Não, ele foi lá e botou a mão. Ele foi lá e colocaram a armadura nele. Mas não era o padrão dele. Eu não consigo andar, não estou acostumado com isso, ele falou. Aí o Saul falou, mas você é só uma criança, você não tem capacidade. Quem tinha capacidade? Já estavam lá ouvindo a 79 vezes, ofendendo o povo, ofendendo o exército. Que ele fala 2 vezes por dia. Mas naquele dia ele tomou uma decisão. Eles ouviram 79 vezes e não tomaram uma providência. Davi ouviu uma só e já tomou uma atitude. E ele usou não o padrão do homem, não no que o homem disse que ele era bom, porque se ele não era bom, não devia ser Saul então, o preparado? Então, se Davi não tinha condições porque era uma criança, então e o mais experiente? Nem ele foi. Então não é pelo padrão, porque aquela armadura simbolizava colocar um outro padrão naquela pessoa, no Davi. E não é o padrão das pessoas, tem que ser o padrão de Deus, o padrão da coragem, o padrão da ousadia. Então ele falou, muito tranquilo, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele vai me livrar desse gigante também. E esse daí vai ser mais um. Vai ser mais um. Se eu conseguir matar um leão, matei um urso, esse gigante vai ser mais um. Porque é só a gente imaginar. Se a gente pega um leão, daqueles violentos, porque ele fala que ele pegou pela juba, então era um macho e um macho adulto. Ele fala que ele pegou pela juba, ele dava golpes até matá-lo. Então você imagina um leão, aquele animal incrível. E você pega aquele urso que a gente vê lá nos documentários, aquele urso do Alasca, aquele urso marrom que fica com quase 4 metros de altura. E você bota um homem lá. Qual seria o menos de... aquele, se fizesse uma
uma eleição, ó, o 1, 2 e o 3, qual que você tem mais medo? Ah, vai o urso, vai o leão e depois o homem. Então, se ele teve capacidade, se Deus o abençoou, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Se o Senhor livrou do leão, livrou do urso, que são animais realmente perigosos, não ia livrar de um homem? E nós vemos as pessoas temendo tantas coisas, e principalmente o homem, temendo, buscando agradar as pessoas, buscando dar satisfação para as pessoas, buscando viver em prol de aparências. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas buscam parecer e não ser, buscam agradar e não se agradar, né? Porque o agradar é buscar agradar a Deus. Porque quanto mais eu trago para mim, não, eu vou fazer a minha vontade, olha quanta liberdade que tem no mundo de hoje. Todo mundo faz o que quer. E está todo mundo medicado, se suicidando, infeliz, se separando, amargurado, vazio. A liberdade, segundo o mundo, é o que tem escravizado todo mundo, porque elas não têm referência. A palavra, nós vemos na palavra, né? Que chegaria o tempo que o certo seria considerado errado e o errado seria considerado certo. Então, quando nós ficamos com a palavra, nós sabemos qual é o nosso padrão. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Mas o que nós vemos nos tempos atuais? Relativizando tudo. Não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais certo, não tem mais errado. Eita. As pessoas estão cada dia mais perdidas. E para onde elas fogem? Fogem para as drogas, para o sexo, para compras, para viagens, para tudo. Estão sempre vazias, porque estão buscando no caminho, no lugar errado. Uou, que aula, né, minha gente? Estamos tendo hoje aqui no programa Adore Mais. E se você ligou o seu rádio agora, a gente está numa entrevista incrível aqui com o Bispo Murilo do Ministério Mudança de Vida, liderado pela Bispa Cléa Rossafa, que estão aqui com a gente há quase 8 anos. A gente está fazendo uma continha, já, né, Bispo? Glória a Deus por Bastante isso. tempo já. E a família Adore Mais só cresce. E o que deixa o nosso coração muito feliz é saber que juntos somos mais fortes, né? Então, glória a Deus por isso. E olha só, ainda dá tempo de você mandar sua perguntinha para cá, 011 9 11 21 10 20. Bispo, quando o senhor não estiver mais aqui, como que o senhor gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Tem uma passagem muito bonita em relação a Davi, que diz assim, né, que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Foi enterrado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então, o que nós podemos entender disso? Que assim como, partindo do princípio, né, do fato de que todo mundo vai morrer, como é que nós escolhemos viver? Então, assim, nós podemos ser lembrados como Saul, o derrotado, o que errava muito e nunca se arrependeu, porque ele não buscava em Deus, ele buscava a aprovação de pessoas, tanto que ele desobedecia a Deus, não ouvia as orientações de Samuel para agradar soldados, para agradar a si mesmo. Então, nós podemos cumprir um propósito de impactar pessoas, de sermos lembrados como uma pessoa de caráter, uma pessoa que deixou valores, que resistiu nos momentos difíceis, que foi resiliente. Nós vemos lá em Atos, no capítulo 17, quando o Paulo estava lá em Tessalônica, nós vemos que estava um alvoroço lá. E eles falam, aquele povo que tem transtornado o mundo todo chegou até aqui. E nós temos que transtornar. Nós não podemos nos parecer com qualquer pessoa. Nós não podemos ser mais um na multidão. Nós temos que ser pessoas diferenciadas. E não porque nós somos bons, mas porque nós nos buscamos assemelhar a Cristo. É Cristo que nos honra. É o Senhor que nos honra. Porque é o que eu falei no início. Se nós dissemos que somos dele, nós temos que andar como ele andou. Então, eu quero ser lembrado como alguém que deixou uma marca. Davi deixou uma marca. Morreu, se decompôs. Todo mundo vai morrer. Mas como é que eu vou deixar minha marca? Eu vou ser mais um?
não vou impactar ninguém, ou vou ser lembrado com vergonha, muitas vezes, como muita gente, é lembrado com alívio, graças a Deus que já foi, né? Então, assim, eu quero ser lembrado pelas pessoas que eu convivo, pelas minhas filhas, pela minha família, ser visto como essa pessoa que, pelos meus netos, né? Quando for pela minha descendência de forma geral, ser visto, lembrado como alguém que marcou uma geração, marcou um tempo, que fez algo notável, algo diferente, algo especial na sua geração, que morreu, vai morrer e vai se decompor, mas vai deixar um legado, vai deixar uma marca. Uou, que coisa mais linda! Tem uma perguntinha aqui que a nossa produção preparou com tanto carinho que eu preciso fazer. Deixa essa eu daqui. ver esse carinho. Como assim o senhor quer ser unção dobrada da sua mãe, Bispa Cléo? Sua mãe iniciou esse ministério sozinha? Sozinho. Sozinha. Eu não sei quem que descobriu essa informação, porque isso é meu. Viu só? Isso é coisa Pessoal minha. aqui, tá? É curioso, Então, pessoal. explica pra gente como que é essa unção dobrada. Nós vemos no Elias, né? Elias e Eliseu. Eliseu foi uma pessoa resiliente. Elias não era uma pessoa fácil. Mas, tanto que João Batista é falado, ele tinha o espírito de Elias. Tanto que João Batista era duro, era firme, não era uma pessoa fácil. Tanto que ele vivia no deserto, vivia isolado, né? E Eliseu foi uma pessoa resiliente. E ele acreditou, ele quis mais, ele não se acostumou. Ele não, para mim tá bom. Eu posso escolher, eu posso ter uma postura de Geazi, por exemplo, né? Que tá lá com um cara top como Eliseu e não aproveitar. Ou eu posso buscar o espírito de Elias, de Eliseu, que quis a unção dobrada do que Elias fez. Então eu quero sim, se minha mãe tem construído tantas coisas e impactado tantas pessoas, tantos milhões de pessoas ao longo desses mais de 25 anos, eu também quero impactar, eu quero essa unção dobrada e triplicada e que Deus me ajude, me abençoe, me dê força, saúde, graça, para poder ajudar mais pessoas, para assim como ela tem sido bênção e ajudando pessoas, eu posso também ser bênção e ajudar ainda mais pessoas. Uou! E eu sei que ele está só no começo. Só está começando. Glória a Deus por isso. E o que deixa o Bispo Murilo indignado? Olha, eu acho que a fraqueza. Fraqueza. A fraqueza. As pessoas hoje em dia são muito fracas. E não é que eu sou o cara mais forte, mais resiliente do mundo, mas o que a gente vê hoje é vergonhoso. Os cristãos muitas vezes falando como ímpio, porque do ímpio a gente espera coisas ímpias, né? A palavra já nos diz isso. Do ímpio a gente espera coisas ímpias, já espera maldade, espera corrupção, espera mentira. Mas aqueles que dizem que levam Cristo, que se autodenominam cristãos, isso é uma vergonha. É uma vergonha, falando como o mundo fala, querendo se juntar, se parecer com o comportamento do ímpio, sabe? Então, os jovens se parecendo com os jovens do mundo, muitos pastores querendo ser muito divertidinhos, muito bacaninhas, sendo que não é isso que a gente aprende. O Senhor abençoava as pessoas, o Senhor tocava as pessoas, o Senhor ajudava as pessoas, mas também Jesus repreendia as pessoas. Quando vinha lá os fariseus para encher o saco dele, falando, mas você não pode curar no sábado, mas seus hipócritas. Então, né? Quando ele chegou lá na sinagoga, estavam vendendo aí dentro do ele templo. Teve a ira santa, não machucou Então? ninguém, não bateu em ninguém, mas não aceitou aquela bagunça, aquele desrespeito, né? Então ele se indignava com essas coisas, porque ele não aceitava aquilo que ele sabia que era o correto. A casa de Deus é o lugar santo, e nós vemos muitas vezes as pessoas corrompendo. Até há pouco tempo atrás a gente ouviu, eu não sei se chegou a ter conhecimento disso, tinha um fulano aí, um pastor, que estava falando que a Bíblia tinha que atualizar, que tinha que fazer atualizações na Bíblia. Não, mas a palavra é imutável, porque Deus é imutável. Então, assim, às vezes a gente vê as pessoas falando, né?
olha que interessante como é que a cegueira, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. São os incrédulos, não são os ímpios, são os que se dizem justos que são cegos. Essa é a revelação da palavra. Que muitas vezes as pessoas falam, não, vocês são cabeças duras, vocês são aí fanáticos, vocês são um monte de coisas. Bom, a gente leva alimento para as pessoas, a gente ajuda as pessoas, a gente leva a palavra de Deus, a palavra de esperança. Esses são os nossos crimes, né? Mas assim, quando tem a pessoa, como a gente, até esse ano ainda a gente viu essas aberrações, as pessoas têm coragem de falar cada besteira, igual falar que os pedófilos estavam sendo perseguidos. Não tem vergonha de falar isso. Então. Falar que criar-se um grupo de mães que estão aí de apoio às mães arrependidas. Eita. Que tiveram filhos, agora se arrepender de ter filho. Como assim? Não tem problema falar isso. Gente. Não tem problema. Mas quando você fala da palavra, você fala para você, ó, fica com a palavra, confia na palavra. Não, você tá louco, você tá ficando retardado, tal. Vamos então ouvir as notícias, vamos ler os jornais, vamos ver os noticiários, que lá só tem a verdade da conveniência. Vamos lá, vamos ficar mais malucos, vamos ficar com mais medo da vida, mais medo de morrer, vamos lá, ó, tem gente que perdia o dia inteiro para receber as atualizações de quantas mortes. Isso, o que muda na minha vida? O que muda na sua vida? Você não tem que sobreviver, que trabalhar, que cuidar da sua família. Eu vou ficar me enchendo de lixo para quê? Só para ficar... Porque isso é um alimento. Claro. Se eu me alimento da palavra, eu fico mais forte. Se eu me alimento de lixo, o que vai sair de mim? Vai sair mais lixo, vai sair mais medo. É o que você falou no começo. Nesse período, tantas separações, tantas agressões, tantos abusos infantis. Então, meu Deus. Porque a pessoa não conhecia a pessoa que estava em casa, aí começou a juntar. E não tem estrutura. As pessoas sem dinheiro, as pessoas aflitas, as pessoas só se alimentando de lixo, de medo. O que vai acontecer? Vai ficar pior. Claro. Vai ficar pior. Bom, nosso programa chegou ao final. Passou tão já? rápido, Não né? acredito. Tenho várias perguntas Não ainda acredito. aqui. Tanta gente. 55 minutos Olha já, passou só, tão rápido, podia né? fazer das 2 às 4. Eu então. também acho. Vamos falar com o pessoal dessa rádio. Falei bastante. Hein? Glória a Deus. Enfim, como que o pessoal acha vocês, Bispo Murilo, nas redes sociais? Daí o endereço da igreja para nossa audiência aqui. Rapidinho. Aqui em São Paulo nós estamos na Moca, lá na rua Taquari 995. Nós temos também igreja no interior de São Paulo. Aqui na Grande São Paulo nós temos em Osasco, nós temos em Guarulhos e Santo André. Mas vocês podem olhar no nosso site mudancadevida.com e também pelas nossas redes sociais, no YouTube Ministério Mudança de Vida e no YouTube da Bispa, né, Bispa Cléo. Temos também a Cléo Ribeiro Rossafa, né, no YouTube, no Instagram, no Face, também as nossas páginas. Temos muitos materiais abençoados, cultos abençoados, edificantes, e é sempre uma bênção, graças a Deus. Estamos abertos todos os dias. Ótimo. Estamos no nosso propósito dos 52 dias para a restauração da sua vida. E é o que eu falo direto nos meus cultos. Não são 52 dias, nem 52 cultos que vão mudar a vida de uma pessoa, mas decisões que nós tomamos todos os dias de crescer e nunca retroceder, porque a gente não tira férias de Deus. Não tira. Então não acaba 52 dias, a gente para. Acabou. Glória a Deus. Bispo Murilo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, vir compartilhar um pouquinho a sua história aqui com a nossa audiência. E realmente, a gente sabe que hoje a moeda que tem mais valor se chama tempo. E você parar todo o seu, né, a sua agenda para estar aqui com a gente realmente é uma grande honra, e a família Adore Mais é muito mais feliz por ter vocês com a gente aqui na programação da Adore Mais. Foi um prazer estar aqui, foi muito bom. Ótimo. Eu vi aqui nos comentários, tem uma audiência, Bispa Cléo Rossafa, glória a Deus, um beijo no seu coração, Bispa, e saiba que o mundo é muito melhor com vocês espalhando o bem por tantos anos. Eu me sinto muito privilegiada em conhecer o trabalho incrível que vocês fazem. Amém. Gente, um beijo no coração. Elisângela Henrique, esse é o meu Instagram. Fica agora com o Bispo
Emerson Viana com Psicologia Viva. Adore Mais FM, conectando pessoas e unindo propósitos. Você ouviu o programa Adore Mais, com Elisângela Henrique. De volta segunda, às 2 da tarde, aqui na Adore Mais FM.